Amém, queridos? Então, nós queremos estar ministrando uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E quando nós falamos, palavra que o Senhor colocou ao meu coração, a Bíblia, ela é a palavra do Senhor. Então, tudo aquilo que nós formos falar, ela está na Bíblia. Então, é a palavra do Senhor sendo ministrado para nós nessa noite. Queridos, e o tema dessa mensagem nessa noite é: vença o desânimo. É uma ordem para você. Você precisa se posicionar. Então nós vamos dividir essa palavra em duas partes. A primeira é: vença o desânimo e renove as suas forças em Deus. Quando nós falamos, utilizamos a palavra vença, o significado dela está relacionado a derrotar algo. Derrotar algo que você está sendo vencido. É derrotar obstáculos que está à sua frente. Então, esse é o significado da palavra vencer. Derrotar algo, ter domínio sobre e vencer obstáculos. Então, isso é para você nessa noite. É uma ordem para você. Vença obstáculos. Vença aquilo que está sendo colocado na tua frente. Por quê? Porque Deus quer renovar as tuas forças. Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira atitude que nós precisamos ter. E quando nós falamos sobre renove, está falando sobre revigorar, adquirir nova força, adquirir novo vigor. É para que você olhe para Deus e que o Senhor possa estar sendo aquele que te auxilia, aquele que te ajuda e aquele que te faz vencer tudo aquilo que tem sido colocado na tua frente como obstáculo. Nós falamos que nós estamos iniciando, um novo ano. Então, quando há a mudança de um ano para o outro, eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar, e agora no finalzinho do ano eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos falando a respeito disso. Como que às vezes a virada, de um ciclo, mudança de um ano e início de um novo ano, parece que traz um renovo, algo diferente dentro de nós. Nós somos assim despertados, por apenas uma mudança de ano. É um ciclo. Mas às vezes, o que tem acontecido? Nessa conversa também nós estávamos observando algumas situações que, com o passar dos dias, toda aquela animação, toda aquela empolgação, parece que vai se acabando. Por quê? Porque começa a vir as lutas, começa a vir as mesmas dificuldades que você estava enfrentando no ano anterior. Então, essa reflexão, ela me trouxe a seguinte, pensamento e ação para dentro de nós. Não é um ciclo, não é uma virada que vai nos fazermos vencedores. Nós só seremos vencedores quando nós estivermos sendo renovados pelo poder de Deus nas nossas vidas. Toda animação do nosso eu, toda animação minha, a minha força, a minha empolgação, uma hora ela vai se acabar. Porque o Senhor fala para nós que quando nós nos sentimos fracos, é aí que nós somos fortes. É fortes nele. Então que esse ano, que se inicia, seja realmente um ano do diferencial de Deus para a tua vida, mas que você não busque forças em si, que você venha buscar as forças em Deus, que você venha colocar a tua vida diante do altar do Senhor, para que Ele faça a diferença na tua vida. Não é eu e não é você, é Deus usando as nossas vidas, para que nós possamos tomar uma atitude diferente. Você tem condições de avaliar o teu ano de 2024, aquilo que não deu certo, aquilo que você queria que melhorasse.
E nós temos uma nova oportunidade em 2025 de fazermos diferente daquilo que nós fizemos em 2024. Como cristão, nós sabemos que nós passaremos por dificuldades. Nós não estamos livres das dificuldades, mas nós sabemos que nós temos um Deus que passa conosco as nossas dificuldades. Então eu queria que você refletisse sobre isso, que quando o desânimo bater a tua porta, você pode ter a certeza de que nós temos um Deus, que Ele entra e Ele faz morada aos nossos corações, renovando o nosso físico, renovando a nossa força, renovando o nosso espírito, para que nós venhamos a nos colocarmos diante da presença do Senhor como instrumentos, como alguém que vai fazer a diferença nesse ano que se inicia. Então, que tudo aquilo que você tem vivido, né, para que você não volte a olhar para trás no início desse ano, e conforme os dias for passando, você comece a declarar: nossa, eu estou passando os mesmos problemas que eu passei o ano passado. Estou enfrentando as mesmas dificuldades. Mas que você possa sair daqui nessa noite, mesmo sabendo que você vai passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, mas que você coloque para os problemas e para as dificuldades qual é o Deus e qual o tamanho do teu Deus. Porque você pode ter certeza que Deus vai estar renovando. Deus vai estar trazendo um novo tempo para a tua vida, para a tua casa. E nós queremos alguns versículos na Bíblia, ele comprova e ele traz confirmação de algumas promessas que o Senhor, Ele traz para nós, né? E muitas vezes você pergunta: o que devo fazer diante do desânimo? Como reagir? A quem recorrer quando as nossas forças não existem mais? E eu queria que você prestasse atenção, esse versículo não está projetado ali. Salmos 121, 1 e 2, é um salmo muito conhecido. E eu queria que você tomasse isso para a tua vida. Quando bater o desânimo sobre a tua vida, você possa ler esse salmo e você possa orar esse salmo. Diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos, quando nós confiamos em Deus, Ele nos dá a força que precisamos para enfrentar e vencer o desânimo e o cansaço que tentam nos assolar. Eleve os teus olhos para o Senhor, porque é de lá que vai vir a nossa vitória. Amém? Você crê nisso? Nós vemos alguns personagens bíblicos também, que em momentos de dificuldade, o Senhor entrou com ajuda, o Senhor entrou com o auxílio, e o Senhor veio e fez a diferença, né? Nós sabemos da história de Elias, né? Quando ele estava fugindo de Jezabel, ele se esconde no meio de uma caverna, mas o Senhor lhe envia um anjo e leva comida e água para ele. E ali ele tem as suas forças renovadas. Nós vemos também na vida de Moisés, numa das batalhas que Moisés estava enfrentando, em um determinado momento, né, o seu braço cansa e começa a descer e o povo começa a perder a guerra. Então o que acontece? Arão e Hur, percebendo, eles vão lá e sustentam as mãos de Moisés. E vem um novo renovo sobre o povo. E eles começam novamente a vencer a guerra. Então que você, nos teus momentos de dificuldade, que você possa olhar para o Senhor. Que você possa
se colocar diante do Senhor, porque é dele que vai vir a solução dos nossos problemas. Salmo 46, versículo 1, também é uma confirmação de uma promessa para nós, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro sempre presente em tempos de dificuldades. Em Deus, nós podemos encontrar a força e a proteção necessária para que nós venhamos a vencer todo desânimo que é colocado na nossa frente. A palavra do Senhor, ela traz diversos versículos de promessas e de confirmação de promessas. Então nós precisamos buscar em Deus, saber que dele vem todas as respostas que precisamos. Então, queridos, que nessa primeira parte dessa mensagem, que você possa colocar no teu coração que você tem um Deus que pode renovar a tua vida. Você tem um Deus que pode renovar as tuas forças quando você não enxerga mais nenhuma esperança, não há mais nenhuma... aos teus olhos humanos você não vê perspectiva de algo melhorar. Mas que você possa olhar para o Senhor e declarar que a tua vitória vai vir do Senhor. Deus, é promessa do Senhor. A palavra do Senhor nos garante que nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos começar a exercer aquilo que Deus colocou na sua palavra. Mas para isso nós precisamos conhecer quais são as promessas que Deus deixou para nós, as promessas que Deus tem trazido para nós. E nessa noite eu quero que você espante o desânimo da tua vida. Deus vai te surpreender em 2025. Mas como eu falei, é uma atitude que nós precisamos, é uma ordem: vença o desânimo. Porque se você se entregar, as coisas não vão acontecer. Se você já se achar que você está derrotado, você entregou os pontos, como é que Deus vai olhar para você e vai conseguir enxergar dentro de você um coração que, mesmo em meio às dificuldades, anseia pela vitória? Então, que você reflita sobre essa primeira parte: vença o desânimo em Deus, renove as suas forças em Deus. Partindo agora para a segunda parte, renovando as nossas forças em Deus, nós temos Isaías 40, eu não sei se você já leu esse capítulo, mas que durante a tua semana que você possa parar e ler esse capítulo inteiro. Ele é um capítulo que nos traz, como filhos de Deus, uma mensagem de consolo e de esperança. O povo de Israel estava passando por perseguições, por dificuldades, e em meio a um exílio que eles estavam, Deus vem e começa a mostrar ao povo de Israel, através no livro de Isaías, o poder de Deus, o quanto o nosso Deus, Ele é poderoso. Então, nós sabemos que a palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é uma palavra que as suas promessas Deus vai cumprir. Então nós precisamos buscar no Senhor, buscar na sua palavra, a certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor. Amém? Você crê nisso? A palavra de Deus em Isaías, eu queria estar falando sobre os versículos 29 e 30 e o versículo 31 de Isaías 40, e esse texto, ele diz assim: Ele fortalece ao cansado
e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Esse versículo, Isaías declara, né, que ele dá força ao cansado e aumenta o vigor dos que estão sem forças. Até mesmo os jovens podem se cansar e os mais fortes podem tropeçar. Aqui, o profeta ele enfatiza a capacidade de Deus de fortalecer e sustentar o seu povo. Você pode nessa noite declarar que você é povo, faz parte do povo de Deus, que você é escolhido de Deus, então essa promessa é para a tua vida. Você pode até cansar. Aqui fala que os jovens se cansam, mas também vem uma confirmação de que o poder de Deus vem e renova a minha e a sua força. Então, esses dois versículos, ele traz, né, ao povo, e para que eles possam entender o Deus a quem eles serviam, qual era a capacidade e qual era o poder do Deus que eles serviam. É no momento de fraqueza e no momento de cansaço que nós podemos ver o agir de Deus. É nesses momentos que nós podemos olhar e ver o quão poderoso é o nosso Deus. Porque quando nós estamos agindo através das nossas forças, das nossas vontades e achando que nós estamos no controle da situação, as coisas não vão mudar. Pelo contrário, vão piorar. Mas quando nós passamos a entender o quão poderoso é o nosso Deus e deixar com que Ele governe, com que Ele tome conta, como Ele direcione as coisas nas nossas vidas, nós vamos ver as coisas dando certo. Por quê? Porque é Ele que está no controle. A força que nós precisamos para vencer toda a batalha vem dEle. Não é força humana, é a força espiritual do nosso Deus. Então que nos momentos de desânimo, nós podemos até afastar de pessoas. Quantas vezes, né, bate o desânimo, bate o cansaço, e nós queremos ficar só, queremos ficar isolados. Mas eu falo uma coisa para você, não se afaste da presença de Deus, porque é dele que vai vir o renovo para a tua vida. Nós sabemos que como igreja, nós somos mais fortes. Então nós estamos aqui para um ajudar o outro. Mas a nossa ajuda, ela também é limitada. Porque tem coisas que só Deus vai fazer por mim e vai fazer por você. Então, quando você se sentir fraco, quando você se sentir desanimado, não desista de Deus. Não largue da presença do Deus. Mesmo que você chore a noite inteira, nós sabemos que a alegria ela vem pela manhã. Por quê? Porque Deus está trabalhando ao nosso favor. Amém? E aqui nós queremos declarar. Eu queria que você repetisse essa frase para você. Eu sou totalmente dependente de Deus. Filipenses 4:13 diz que posso todas as coisas, não é algumas coisas, são todas as coisas. Se isso for da vontade do Senhor, você pode ter certeza que elas vão acontecer na tua vida. Se não for da vontade do Senhor, e você quiser elas podem até vir, mas elas vão atrapalhar a tua vida. Então deixe com que a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem sonhado para 2025, entregue isso ao controle do Senhor.
Porque se você começar a lutar com as tuas próprias mãos, você vai cansar. E você precisa se renovar. É igual um carro, se você sai daqui para Curitiba, daqui para São Paulo, e você não coloca o combustível suficiente para chegar até lá, você vai ficar no meio do caminho. E a palavra de Deus para nós nessa noite, o combustível para a tua vida sou eu, Deus falando para você. Encha-se da minha palavra, encha-se daquilo que eu tenho para a tua vida, porque senão vai faltar o combustível para a tua vida, e você vai parar no meio do caminho, e você vai desanimar, e você vai ficar para trás. Então que o Senhor, possa confirmar isso ao teu coração, e que você possa declarar que o teu Deus é mais forte daquilo que tem trazido desânimo para a tua vida. Declare isso sobre a tua vida, querido. Entregue ao Senhor, porque dele que vem a resposta certa para as nossas vidas. Muitas pessoas buscam, olham para todos os lados. E às vezes nós, como cristãos, nós também acabamos tendo essa mesma atitude. Deixamos, por último, para buscar a presença do Senhor. Nós esquecemos que às vezes temos um Deus que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. E nós começamos a dar tiro para todos os lados. E esquecemos de olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro. Então que você mude essa perspectiva na tua vida, que você comece a entender e olhar e falar para você, não, eu vou buscar em Deus. É dele que vai vir a minha vitória. Isaías 40, o verso 31, ele é um dos versículos mais conhecidos, da Bíblia. E se nós vamos falar um pouco mais sobre esse versículo. E eu quero que você compreenda, que você busque a sabedoria, que você possa pedir para o Senhor nesta noite. Deus, o que preciso mudar? Quais atitudes preciso mudar na minha vida? Para que o Senhor possa vir e fazer a diferença, vir renovar a minha vida. Que tudo aquilo que eu vivi até o dia de hoje, o Senhor possa mudar a minha história. E esse versículo, ele diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse versículo, ele é um destaque, da promessa de renovação e fortalecimento para aqueles que confiam no Senhor. Você confia no Senhor? Então esse versículo é para a tua vida. Creia que essa promessa é para a tua vida. É o que Deus quer para mim e para você. Nós oramos sobre 7 sonhos que a igreja tem. E nós precisamos ter as nossas forças renovadas em Deus para que esses sonhos possam se tornar realidade. Esse versículo, ele fala também sobre a grandeza e o poder de Deus. E ele destaca o quão o nosso Deus, ele é soberano. Todas as coisas estão debaixo do seu cuidado e do seu amor. E nós fazemos parte desse povo. Nós somos escolhidos por Deus. Então, aquilo que a palavra do Senhor traz como promessa, ela é para a minha vida, ela é para a tua vida. E nós precisamos começar a tomar posse
das promessas do Senhor. Porque como eu falei, nós não podemos ficar no meio do caminho. Se nós ficarmos no meio do caminho, nós vamos perder a nossa salvação. Nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. Então, se nós desanimarmos, nós vamos ficar. Então, que o Senhor possa estar renovando a minha e a sua força, trazendo o combustível necessário para que nós possamos vencer todas as dificuldades que aparecerem na nossa frente, porque nós sabemos que é Deus que vai controlar todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Nós só precisamos entregar as nossas vidas e a direção da nossa vida ao Senhor. Essas palavras que elas foram proferidas pelo profeta Isaías, né, ela é para nós um poderoso lembrete da força e renovação que vem da fé em Deus. Se nós não tivermos fé em Deus, nós vamos ler apenas como uma palavra morta. Mas nós precisamos, pelo nosso espírito, trazer essa verdade para dentro de nós. E dentro desse versículo 31, eu separei cinco itens aqui para a gente estar conversando um pouco, né? E o versículo, ele começa com a seguinte frase: mas aqueles que esperam no Senhor. Queridos, esperar no Senhor não é uma atitude passiva. O que é uma atitude passiva? Eu cruzo os braços e fico esperando. Se cair, caiu. Se vier, veio. Se não vier, não veio. Então eu fico estático, eu fico parado. Essa não é a nossa atitude. Quando nós ouvimos esperar no Senhor, nós precisamos demonstrar uma fé ativa. Eu espero no Senhor, mas eu ativo a minha fé. Eu preciso fazer algo, porque eu sei que se a minha fé estiver ativada em Deus, as coisas vão acontecer. Então, não fique parado. Se coloque diante da presença do Senhor e fala: Pai, eu confio plenamente no Senhor. Eu entrego todas as coisas ao Senhor. Porque se nós ficarmos esperando as coisas, não vai acontecer. Tá, você precisa arrumar o motor do meu carro. Beleza. Só que se o carro ficar lá na minha casa e eu não levar para o Tasso, esse motor não vai ser arrumado. Então, precisa do quê? Eu tirar o carro da garagem, levar até o Tasso, para que o Tasso possa fazer. Então, queridos, não fique esperando de braços cruzados. Não seja passivo. Não fique apenas olhando. Não. Ative a sua fé. Deposite a sua confiança no Senhor. Porque nós sabemos que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Você crê nisso? Amém. Esperar no Senhor implica em manter uma esperança firme e contínua, mesmo diante das dificuldades. Como eu falei, uma fé ativa sabe que existem as dificuldades, mas ela pode crer, ela pode saber que Deus está trabalhando em seu favor. Salmos 27, 14. É um outro versículo que também vem confirmar isso para nós. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É no Senhor, queridos, que nós precisamos esperar. Nós precisamos nos animarmos. Esperar no Senhor. Essa passagem, ela reforça a ideia de que esperar no Senhor requer força e coragem, mas também a garantia de que essa espera não será em vão.
Essa espera ativa, ela envolve oração. Oração é um dos nossos combustíveis. Essa fé ativa também é a leitura da palavra do Senhor. Essa fé ativa é buscar a direção de Deus para as nossas vidas. Deus, qual é o propósito do Senhor para a minha vida? E é nós sermos perseverantes na fé. Se nós não perseverarmos, nós vamos desanimarmos e nós vamos ficar pelo caminho. Quando esperamos no Senhor, estamos declarando nossa dependência de sua vontade e do seu plano perfeito para nós. De Deus vem o plano perfeito. Amém? O versículo ele também segue dizendo que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa renovação ela não é apenas um reabastecimento físico, mas um fortalecimento profundo que nos capacita a perseverar, mesmo em meio às dificuldades. Como eu disse, nós não estamos isentos das dificuldades, não estamos isentos, mas nós sabemos que, mesmo em meio às dificuldades, nós temos a certeza de que Deus está nos acompanhando, nos direcionando. 2 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 9 diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aqui Paulo fala sobre a graça de Deus sendo suficiente e o seu poder se aperfeiçoando em sua fraqueza. Queridos, então nós precisamos olhar para os versículos que a Bíblia coloca para nós e entendermos que as promessas de Deus, elas são para nós. Nós precisamos viver, Todos nós sabemos, da história de Paulo, quando ele ora ao Senhor para Deus tirar o espinho, da carne. Mas Deus fala para ele: não, a minha graça te basta. A graça do Senhor te basta, queridos? Você pode dizer nessa noite que a graça do Senhor é suficiente para a tua vida? Amém? Que nós possamos declarar isso, todos os dias. Deus, a tua graça me basta. Eu não vou buscar em nada e nem em ninguém, mas somente no Senhor, independente daquilo que eu estiver passando. A renovação das forças prometidas, em Isaías, ela envolve um renovo interior que vai além do esforço físico, espiritual. Porque tem horas que é só pelo Espírito Santo que nós seremos fortalecidos. Se o Espírito Santo não estiver em nós, não estiver falando para nós o que nós devemos fazer, o que nós devemos buscar, nós vamos agir com as nossas próprias forças. E aí nós vamos perder as forças e nós vamos ser derrotados. Renovar as nossas forças em Deus é um ato de fé e dependência contínua, reconhecendo que, independente de nossas limitações, Deus, Ele é o nosso sustentador e fortaleza. Você consegue reconhecer que você tem limitações? Nós precisamos reconhecer, queridos, que nós temos limitações. Se nós não declararmos com os nossos lábios que Deus é quem nos sustenta, é Deus que nos fortalece. Queridos, amanhã, se não for pela vontade de Deus, nós não iremos acordar e ir para os nossos trabalhos. Muitos voltam amanhã de férias, e começam a trabalhar. Você consegue ser grato ao Senhor, porque é por Ele
Se não fosse Ele nas nossas vidas, nós não teríamos um trabalho, nós iríamos acordar amanhã e dizer: o que farei? Da onde trarei o sustento para minha casa? Mas mesmo que você não veja perspectiva, Deus está trabalhando em teu favor. Então, em alguns momentos, você precisa parar e deixar com que Deus faça. Você reconhecer: Deus, as minhas forças se acabaram, não tenho mais forças, age em favor da minha vida. É isso que Deus está esperando de mim e de você. Esse versículo ele também continua, dizendo que aqueles que esperam no Senhor voam alto como as águias. Nós sabemos que a águia ela tem a capacidade de voar acima, das nuvens, e ela aproveita as correntes, do ar para subir e voar bem alto. Quando nós confiamos em Deus, Ele nos eleva acima das circunstâncias, nos dá uma perspectiva celestial e nos capacita a ver além das dificuldades imediatas. Deus quer que você voe como água para que você veja os teus problemas de cima. E saber com que Deus já está trabalhando, Deus já está agindo em teu favor. Essa é uma promessa de Deus. Salmo 103:5 diz assim: Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. A juventude renovada, como a da águia, sugere uma renovação espiritual que nos permite enfrentar a vida com uma energia e esperança renovada. É Deus que nos dá força para nós continuarmos. É dele que vai vir o nosso sustento. E voar como águias, queridos, é Deus te sustentando. É Deus fazendo você enxergar pelos olhos espirituais, pela tua fé ativada, que aqueles problemas são pequenos. Quanto mais alto você sobe, mais pequeno vai ficando o teu obstáculo. Então Deus está te falando para você nessa noite, Ele vai te levar a você a voar como águia, para que você, quando olhar para o teu problema, você vai enxergar um grãozinho de mostarda pequeno. Mas para isso, é a atitude que eu e você precisa ter. Esse versículo ele também fala que nós iremos correr e não ficar exaustos. Isso fala da capacidade de perseverar e continuar avançando, mesmo diante das dificuldades. Perseverar e continuar avançando em meio às dificuldades. As lutas hoje que você tem passado, elas não são maiores que o teu Deus. E Deus está te dizendo: persevere, continue, não desanime, não desista. Eu estou no controle de todas as coisas. Hebreus 12, verso 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Foi proposto para nós uma corrida. Nós estamos correndo para um alvo que é a nossa salvação. Então, mesmo que você canse, mesmo que você fique exausto, Deus está dizendo para você nessa noite: continue nessa jornada, não desista, não desanima, eu renovo as tuas forças, eu estou contigo. Essa promessa de correr sem ficar exausto não significa ausência de desafios, mas sim uma garantia de que Deus nos sustentará e fortalecerá ao longo
do nosso caminho. Amém? Deus está contigo. A graça dele nos capacita às dificuldades e aos problemas que nós vamos enfrentar. É somente pela graça do Senhor que nós conseguimos vencer. E esse versículo ele finaliza com andar e não se cansar. A capacidade de continuar no caminho diário da vida cristã, mantendo a nossa fé e confiança em Deus, mesmo nas rotinas e nos desafios diários. Queridos, todos os dias nós vamos ter problemas. Todos os dias nós vamos passar por alguma dificuldade. Na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças, no nosso relacionamento. Infelizmente, nós vamos passar. Mas aqui, a palavra de Deus também traz uma promessa para nós confiarmos no Senhor. Que mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio aos problemas diários, Deus está conosco. Amém? Em Mateus 11, versículo 28, ele confirma isso. É uma promessa de Deus para nós. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei o descanso. Jesus nos convida a virmos até Ele. É promessa dEle, Ele vai nos dar o descanso. Ele vai trocar o nosso fardo pesado por um fardo leve. Ao confiarmos em Jesus e caminharmos com Ele, encontraremos a força e a paz necessária para enfrentar os desafios da vida diária sem desfalecer. Isso é o que esse versículo traz para nós. Partindo para a conclusão dessa palavra, queridos. Eu anotei uma frase e eu queria que você tomasse posse dessa frase para a tua vida. Diz assim: o teu hoje é totalmente diferente do teu amanhã. Há renovo de Deus para a sua vida. Aqui você pode perceber que está dizendo que o teu hoje é totalmente. Não está dizendo que o teu hoje será totalmente futuro. Não, presente. Declare isso para a tua vida. O teu hoje já é totalmente diferente. Aquilo que você tem vivido hoje, declare nessa noite, já é diferente. Deus já está agindo, Deus já está trazendo o renovo dele, já está fortalecendo a tua vida, né? Que nós venhamos a esperar no Senhor, mas não passivamente, mas que nós venhamos a ser ativos diante da presença do Senhor. Que nós venhamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, reconhecer o quão poderoso Ele é para fazer aquilo que nós precisamos, que precisa ser feito. Não importa quão cansado ou desanimado estejamos, sempre há uma promessa de renovação de forças para aqueles que esperam no Senhor. Amém? Espera no Senhor, querido, que virá a renovação, virá a força, virá tudo aquilo que você precisa para enfrentar os desafios da tua vida. Mas não esqueça, como nós falamos lá no começo, é uma ordem para mim e para você: vença o desânimo. O resto, Deus faz. E vai precisar de uma fé ativa. Não fica esperando. Haja, dê o primeiro passo. Que quando você der o primeiro passo, o Senhor vai acompanhar você no caminho. Mas se você ficar parado, as coisas não vão cair do céu. Amém? E uma aplicação prática para essa palavra, eu queria que você, né, prestasse bastante atenção e que você tomasse isso para a tua vida, né? A palavra espera, ela diz assim: esperar no Senhor exige uma espera ativa, envolvendo oração, busca constante da sua presença e confiança na sua soberania, mesmo quando as respostas não são imediatas. Espera.
mas coloca o teu joelho no chão. Busca no Senhor. E mesmo se a resposta está demorando, continue confiando que Deus está trabalhando em teu favor. Renovo. A renovação não é um evento único, mas ela é uma busca diária. Isso inclui dedicação e estudo da palavra de Deus, a comunhão diária com Ele através da oração e se render ao seu Espírito. Precisamos nos render à presença do Senhor, porque seremos renovados na sua presença. Quando nós estivermos no nosso quarto, quando nós estivermos buscando a presença do Senhor, é lá que nós seremos renovados. É de lá que vai vir a palavra certa para as nossas vidas. Queria estar pedindo para o pessoal do louvor estar subindo. E voar, correr e andar. Essa promessa, ela abrange todas as fases e situações da vida. Podemos experimentar a renovação ao voar como águia, correr e não ficar exausto, e andar e não se cansar, pois Ele está conosco. Essa é a promessa de Deus para mim e para você nessa noite, queridos. Então, que você, num ato de fé, que você possa, ao ouvir essa palavra, e você possa se posicionar diante de Deus, sabendo que Deus tem o melhor para a minha e para a tua vida, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Nós lemos algumas promessas e também lemos algumas confirmações dessas promessas. E Deus está, nessa noite, trazendo isso à nossa memória, renovando a nossa memória, sabendo que eu e você temos um caminho a perseguir, temos um caminho para continuar. Nós sabemos que o nosso alvo é Cristo. Então eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. E eu queria que você, numa atitude de fé, colocasse diante do Senhor aquilo que tem trazido desânimo na tua vida, aquilo que você precisa vencer hoje, aquilo que, quando você passar pelas portas, não vai te acompanhar. É o momento de nós ativarmos a nossa fé diante do Senhor, porque nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Então entregue todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, tudo aquilo que você não tem achado solução. Deus tem a solução. Deus tem solução para todas as coisas. E nós precisamos apenas nos deixarmos ser envolvidos pela sua presença, deixarmos ser impactados pela sua presença, nos colocarmos num lugar de rendição ao Senhor e expressarmos ao Senhor e reconhecermos que nós nada somos, nada podemos fazer se não for a presença dEle através das nossas vidas. Amém? Enquanto o louvor estiver ministrando uma canção, fale ao Senhor, entregue ao Senhor, peça ao Senhor renovo, peça ao Senhor algo novo para a tua vida, sabendo de que Ele vai fazer.